acontecer. Sabe, amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje nós vamos tratar, no culto de hoje, sobre, põe para mim na tela, a oração é um caminho para o avivamento. E Deus falava muito isso comigo, em particular, desde ontem até hoje, e agora também aqui, na hora do louvor, porque às vezes a gente vai entrando num modo de vida com Deus, e Deus me cobrava isso, porque às vezes nós queremos um pastor, o que a gente quer? A gente quer pregar a palavra, mas às vezes a gente quer um pouco do que está acontecendo aí fora. Né? A gente vê hoje, tem tantas pessoas influenciadores, pessoas que estão na mídia, e que não são pregadores da palavra, são influenciadores, que é totalmente diferente de um pregador. E às vezes isso também contamina um pouco o coração da gente. De que forma? Porque a gente quer, de alguma forma, sermos iguais na questão da notoriedade. Mas Deus veio falando muito isso comigo, que quando nós queremos ser influenciadores, nós deixamos o espiritual de lado. A gente deixa a vida de oração, a gente deixa aquelas coisas, as manifestações do poder de Deus vão ficando de lado, e Deus tem me cobrado muito isso. Nós vamos, amados, restaurar, porque é um ano de avivamento, os pilares do nosso ministério de oração, sabe? Aquela oração congregacional, de você estar aqui na igreja e você vir aqui na frente, para eu impor as mãos sobre a sua vida e orar sobre você, para você receber a sua cura, o seu milagre. Nós vamos restaurar a base, porque isso é o nosso chamado. Sabe, o chamado da igreja não é para influenciar, o chamado da igreja é para transformar vidas. Você vai entrar aqui doente, você vai sair sarado. Você vai entrar aqui com uma necessidade, você vai sair suprido. Você vai entrar aqui com uma síndrome do pânico, com uma ansiedade, seja o que for, você vai trazer uma visita aqui doente, essa pessoa tem que sair daqui restaurado, porque o poder de Deus que está neste lugar produz cura. O poder de Deus que está neste lugar, esta é a casa de oração. Este é um lugar de milagre, este é um lugar de bênção, este é um lugar de cura. Então, esta palavra de avivamento é para que Deus possa estar fazendo isso em nossas vidas este ano. Amém? Então, comece a se abrir. Nós vamos nos abrir totalmente para aquilo que é de Deus, para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para aquilo que é a nossa origem. Sabe? Nós não, amados, entenda uma coisa. Eu, ontem, enquanto estava vendo os grandes avivamentos no mundo, e eu fiquei vendo, eu vi desde 1800 e tralalá, todos os grandes avivamentos, estudando sobre todos os grandes avivamentos, e eu vi que tudo tem algo em comum. Passa pela vida de entrega, passa pela vida de santidade, passa pela vida de oração. O avivamento não é algo que eu possa produzir. O avivamento não é algo que eu vou fazer um avivamento. Não, eu não posso produzir avivamento. Só Deus é quem produz o avivamento, como Ele fez em Pentecostes e como Ele fez diversas vezes em diversos lugares. Só Deus pode produzir um avivamento. Agora, há um caminho que nos conduz para o avivamento, há um modo de vida, que quando nós praticamos este modo de vida faz com que Deus manifeste então esse avivamento em nossos corações. Então eu queria que você hoje começasse a despertar, ainda mais, porque eu sei que Deus está fazendo isso conosco, eu sei que o Espírito Santo de Deus está trabalhando isso em nós. Lá em 2 de Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, olha o que o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, amados, desde 1818 para cá, todos os grandes avivamentos passam por isso aqui, por uma vida de humilhação, não de ser humilhado, mas de se humilhar perante a mão poderosa do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, isso aqui é um avivamento, isso é um modo, isso é um caminho para o avivamento, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, buscar uma vida de santidade, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então é importante nós entendermos que há um modo de Deus, para que Ele possa estar agindo e atuando nas nossas vidas. E quando a Bíblia fala de avivamento, eu percebo que assim, nós não temos que nos preocupar
com a nossa vida, quanto ao que nós vamos haver de beber, de comer, com as contas, com o que nós necessitamos. Porque você sabe que às vezes a gente vive uma vida buscando tantas questões materiais e não priorizamos a vida espiritual. É o oposto. Quando nós priorizamos o reino, Deus dá todas as condições para que você possa viver dignamente. Deus abre todas as portas possíveis e necessárias para que você possa ser suprido em cada área da sua vida. Então, acredite no que eu estou te falando. O avivamento não é algo que eu possa produzir. Eu não posso chegar aqui domingo e dizer, olha, venha para o culto de domingo, porque vai acontecer um grande avivamento aqui na igreja, nós vamos produzir um grande avivamento. Não. Eu posso te chamar para o culto de domingo e dizer que nós teremos um culto extraordinário, um culto maravilhoso, mas o avivamento, quem produz é Deus. Agora, existe um caminho, que se nós nos movermos nele, se nós andarmos neste caminho, este caminho vai fazer com que Deus, a partir desta nossa atitude, Deus manifeste este avivamento em cada um de nós, que é tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então, eu queria que você e eu provocássemos esse avivamento. Eu queria que você provocasse esse avivamento na sua vida particular. Eu queria que você provocasse esse avivamento na igreja. Eu gostaria que você provocasse esse avivamento através das suas ações, através das suas atitudes. E eu vou te conduzir através da mensagem de hoje, através da palavra de Deus, te mostrando de que forma nós precisamos viver, ok? Então, um dos fatores que contribuem, um dos fatores que seria a preparação para um grande avivamento, é o caminho da oração, ou seja, é a rendição a Deus, submissão à sua palavra, uma vida de santidade, tirarmos o mundo das nossas vidas, e aí nós vamos ver Deus agir. Quero abrir apenas mais um parênteses, queria que você me ouvisse com amor e atenção. Nós, como igreja de Jesus, não podemos querer ser como o mundo é. De forma muito sutil, isso vem acontecendo dentro da obra de Deus. E eu queria dizer para você, parte desta culpa é a nossa ambição por conta hoje da tecnologia. Porque nós temos a tecnologia nas mãos. E aí a gente vê tantos influenciadores, tantas pessoas fazendo sucesso, tantas pessoas se comunicando, e isso de certa forma gera em nós um interesse de sermos iguais nesta questão. E aí nós começamos a adequar a nossa vida para ser mais ou menos igual ao que o mundo está fazendo. Entenda uma coisa, não é assim que Deus quer que você viva. Para nós, filhos de Deus, há um modo de vida que Deus espera que vivamos. Há uma maneira que toca o coração de Deus. E é algo que mexe com o coração de Deus e faz com que Deus manifeste coisas extraordinárias na sua vida. Eu estava ouvindo ontem um pregador falando sobre avivamento, e eu achei uma coisa muito interessante. Isso foi falado em 1918, 1919. E já naquela época, ele estava dizendo, olha, pegue o seu diploma e coloque em cima de um enfermo e veja se ele será curado. 1918, 1919. Ele estava dizendo, pegue o seu dinheiro, todo o seu dinheiro, e coloque sobre alguém e veja se ele vai resolver o problema daquela pessoa. Isso é um avivamento. E ele dizia, agora experimente orar intensamente a Deus e veja se Deus não irá agir de forma sobrenatural na vida dessa pessoa. Então isso é o avivamento. É nós nos voltarmos para Deus. É nós entendermos que assim, tudo pode estar de ponta cabeça. Amado, entenda uma coisa espiritualmente que eu vou te dizer. Sua família pode estar de ponta cabeça, Deus pode restaurar sua família. Seu casamento pode estar no fundo do poço, mas Deus pode restaurar seu casamento. Olha, a sua vida profissional pode estar hoje o maior caos dos últimos anos. Você pode estar hoje financeiramente falando, entenda, falida financeiramente hoje, talvez você não tenha condições de chegar ao final deste mês, você não tenha condições de honrar os seus compromissos esse mês, mas eu posso lhe assegurar, Deus pode mudar este quadro, Deus pode mudar esta sentença,
se nós nos voltarmos para Ele, se nós nos colocarmos diante dEle. E eu tenho estudado muito a vida do rei Ezequias durante esses dias. Eu tenho me debruçado em conhecer um pouco mais da história do rei Ezequias. E eu entendi, durante esses dias, que ele foi um homem que pegou um império totalmente arrebentado, que estava ali durante muitos anos, ele coordenou, ele foi uma espécie de rei ao lado do seu pai, que era um homem iníquo, um homem ímpio, um homem que não temia Deus, que havia feito uma desordem total com as coisas de Deus. Porém, quando o pai dele morre e Ezequias assume a posição de rei, ele toma decisões tão extraordinárias que ele produz um grande avivamento e ele produz uma grande mudança. Eu queria hoje compartilhar um pouquinho dessa história com você, porque talvez você tenha áreas da sua vida que durante algum tempo pessoas estiveram ao seu lado, talvez você se envolveu com coisas que você não devia, talvez você veio aí se envolvendo durante algum tempo com tantas coisas que foi roubando essa coisa espiritual, essa vida com Deus, esta devoção, de tal forma que parece que as coisas de Deus perderam um pouco da reverência, do sentido. Mas eu quero te dizer, através do exemplo de Ezequias, você pode ver a restauração em todas as áreas da sua vida e principalmente na sua vida espiritual. Lá em 2 de Crônicas, no versículo 29, eu vou ler agora do versículo 1 até o 11, e depois eu vou aqui explicando, e a gente vai minuciosamente compreender um pouco dessa história. Olha, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele, olha o que fez esse Ezequias, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Está falando da descendência. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos onde eu estou aqui? Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram-se o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e os assobios, ou seja, uma espécie de vaia, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que vos desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para ser de seus ministros e queimadores de incenso. Olha só, eu queria explicar um pouquinho dessa história, falar um pouquinho e traçar um paralelo dessa história de Ezequias com a nossa vida. Ezequias está aqui relatando para o povo de Judá, dizendo o seguinte: gente, olha, os nossos pais prevaricaram, viraram as costas para Deus, eles abandonaram a vida, eles largaram a vida com Deus, eles negaram a fé de tal forma que isso acendeu a ira de Deus contra nós. Por conta disso, nós fomos para um cativeiro. Por conta disso, os nossos filhos, as nossas mulheres foram escravizadas. Nós fomos viver uma vida cativa. E aí ele diz assim: só que agora
eu quero restaurar esta relação com Deus. Porque ao restaurar esta relação com Deus, nós vamos viver a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu só aqui bem simplificando para você poder entender o que ele está falando aqui. Então, o que ele começa a nos mostrar? O que Ezequias nos mostra? Primeiro, ele reconheceu, Ezequias está reconhecendo, que desde o princípio, que o movimento que exigiria um retorno a Deus era uma submissão, era se humilhar, era se voltar para Deus. Ele está dizendo simplificando, em simples palavras, se nós quisermos a bênção de Deus, nós temos que nos voltar para Deus. Se nós quisermos ver a glória de Deus sobre as nossas famílias, nós temos que nos voltar para Deus. Nós não podemos ter mais o comportamento que os nossos pais tiveram. Por quê? Porque é impossível uma pessoa ou uma igreja experimentar um verdadeiro avivamento se não se voltar para Deus. É impossível você ver sinais, prodígios, maravilhas, bênçãos te seguindo, te acompanhando, as coisas acontecendo na sua vida, se você não se voltar para Deus. Amados, tem pessoas que são batalhadores, pessoas que trabalham, se esforçam, sabe, dão sangue para poder fazer o melhor. Tem pessoas que têm 50 mil ideias por dia para tentar, de alguma maneira, alcançar um pouco de dignidade. Mas isso tudo é maravilhoso em termos profissionais. Mas se você não se voltar para Deus, Deus não se voltará para você. Se você não se voltar para Deus, as bênçãos, os sinais que acompanham os que creem, não vão te alcançar. Se você não se voltar para Deus, se você não restaurar a sua relação com Deus, é isso que Ezequias está falando. Ele diz, nós como nação, podemos voltar a ter dignidade, se nós nos voltarmos para Deus. Eu queria dizer hoje para você, olha, amados, com a maior pureza, a maior simplicidade possível, se você quer ver grandes feitos de Deus na sua vida, se volte para Deus. Você sabe, o caminho é a vida de oração, é nós restaurarmos os pilares que nós mesmos fomos destruindo ao longo desses últimos anos. São pilares que nós, de alguma forma, a gente foi ignorando e a gente foi achando que não era necessário mais. Então, o que Ezequias está nos ensinando aqui? Se eu quero ver a glória de Deus, eu preciso me reconciliar com Ele. Eu preciso me voltar para Ele, eu preciso me render aos pés do Senhor. Você consegue entender o que Deus está falando conosco nesta noite? Então, amado, Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Deus pode abrir esta porta que você precisa. Deus pode, amado, amada, sabe, nesta área que talvez está sangrando em você, nesta área que talvez você diga, bispo, eu estou sendo escravo, né? Eu estou vivendo um cativeiro aqui, profissional, eu estou vivendo, bispo, um verdadeiro cativeiro familiar, é muita confusão, é muita guerra, eu estou prestes a explodir. Deus pode, estou te assegurando hoje em nome de Jesus, Deus pode pôr um ponto final em tudo isso, se você se voltar para Ele, se você se render, se você se submeter à vontade soberana de Deus na sua vida. Muitos de nós, amados, entendemos que a oração é importante, muitos de nós sabemos que a oração é importante, mas muitos de nós não praticamos uma vida de oração. Muitos de nós hoje, acho que foi a irmã Silmara, eu navegando os stories que eu vi hoje, e tinha uma frase que falava sobre essa questão da oração, não era isso? Falava sobre a questão da oração, que a pessoa não ora, a pessoa ela não tem uma vida de oração, a pessoa não tem uma vida que se coloca diante de Deus em oração, a pessoa acha que ora, e aí o story dela dizia assim, olha, como é a sua oração? É uma lista de pedidos de presente ou é uma lista de agradecimento? Veja, às vezes nós achamos que nós oramos, mas a nossa oração é uma lista de pedidos, gente. A gente só pensa em orar para pedir. A gente só pensa em orar, só pensa em falar com Deus na nossa relação para pedir, me dá, me dá, me dá. Deus, eu preciso. E aí você tem a falsa sensação de que você orou. Você não orou.
você apresentou para Deus uma lista de necessidades. Porque a oração não é apresentar a Deus uma lista de necessidades, porque Ele sabe o que eu e você precisamos. A oração é apresentar a Deus um coração contrito, é reconhecer a nossa dependência dEle, é reconhecer o quanto nós precisamos de Deus para viver, é reconhecer o quanto nós somos gratos por Ele ter nos alcançado, por Ele ter nos salvado, é nós termos gratidão por todos os dias Deus estar suprindo cada uma das nossas necessidades. Isso é oração. Mas nós também mudamos a oração e nós fazemos da oração uma lista de necessidades, uma lista de desejos, uma lista de pedidos. Você sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem coisas que nós não precisamos pedir para Deus, se nós tivermos uma lista de agradecimento, tem coisas que automaticamente Deus vai fazer chegar nas nossas vidas. Eu estou te dizendo aqui, tem coisas que você não vai precisar pedir, você vai pensar, você vai se esquecer de pedir, mas Deus manifestará na sua vida, porque Ele vê o teu coração. Então o que eu queria hoje, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o entendimento que Deus me dá, é que você entendesse isso, que Deus quer ter intimidade e comunhão com você, Deus quer ter uma relação com você, Deus quer que a igreja seja tida, reconhecida como um lugar de oração, a casa de oração. Jesus, em Isaías 56, eu não tenho aqui, mas eu tenho Mateus 21:13, que Jesus fala exatamente, ele está replicando as palavras do profeta Isaías, narrado em Isaías 56:7, lá em Mateus 21:13, em que ele diz assim, e disse-lhes, está escrito isso em Isaías, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. A igreja é a casa de oração, é o lugar onde nós falamos com Deus, é o lugar onde nós abrimos o nosso coração para Deus, é onde você vem aqui, eu falei aqui na hora do louvor, né? Falei para os músicos, olha, pessoas que estão trabalhando, outros não puderam estar aqui, não conseguiram chegar para o culto, mas quem estava aqui era o suficiente para entregar a Deus o seu melhor. Nós temos que começar a entender que assim, a vida que Deus nos deu, porque Ele se entregou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, o mínimo que nós podemos fazer é retribuir a Deus por aquilo que Ele fez por nós. E às vezes, igreja, entenda com carinho o que eu vou falar, a gente vai se tornando muito ingrato, a gente vai se tornando muito senhores de nós mesmos, senhores das nossas necessidades. Eu me coloco também nessa situação, eu falava isso com Deus hoje, falei, Senhor, eu não quero ser influenciador de nada, eu não quero influenciar ninguém em nada, eu quero ser um pregador, porque o meu chamado é para pregar Jesus, e se for para uma pessoa, que seja, se for para 50 que seja, se for para 1000 que seja, para quantas forem, aonde Deus me enviar eu vou, aonde Ele me mandar eu vou, porque a importância da grandiosidade do reino, não se define a quantidade de pessoas que nós podemos ou não alcançar, às vezes você vê uma pessoa, que prega para alguém, converte alguém, esquece, mas essa pessoa que foi convertida, por intermédio de alguém, talvez vai falar a tantas outras, minha saudosa de saudade, mas graças a Deus está viva, minha prima, que pregava para mim, quando garoto, me levava para a igreja, para poder ir na escolinha dominical de domingo, me levava na igreja no culto de domingo à noite, ela orou, intercedeu, me levou para a igreja, eu me converti, olha, através da vida dela, Deus usa hoje a minha vida, e tem usado ao longo desses últimos 20 anos para tantas pessoas, foi através da vida de uma mulher simples, semi-analfabeta, que mal sabe ler e escrever, mas ela sabia uma coisa, ela sabia a importância de Jesus na vida de alguém. Às vezes a gente quer ser intelectual demais, a gente quer mostrar que conhece demais, e que o que Deus quer não é nada disso. Deus quer apenas um coração contrito, sincero, um coração que ama a Ele, um coração submetido a Ele, e Ele vai usar para falar às multidões, para fazer a obra dEle, para curar, porque a obra de Deus precisa de homens e mulheres como eu e você.
A obra de Deus não precisa de super-homens. A obra de Deus precisa de mim e de você, porque super foi Jesus. E Ele se entregou por mim e por você naquela cruz. Ezequias, após a morte do seu pai, sabe o que ele fez? Ele priorizou levar Judá para Deus. Mas isso aqui mexeu tanto comigo, desde ontem, de tardezinha, e hoje, quando eu estava revendo a mensagem, reestudando a mensagem, ontem à noite, quando eu estava revendo e reestudando, revisitando essa mensagem, é muito interessante como a primeira coisa que Ezequias faz, olha que coisa linda, vamos ler novamente aqui, o movimento que Ezequias faz depois que o pai dele, que era um homem ímpio, morre, olha o que ele faz, 2 de Crônicas 29:1, tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia, era filha de Zacarias. Olha o que ele faz, versículo 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Olha o versículo 3, que coisa extraordinária. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Sabe o que ele priorizou, Silvana? No primeiro mês que ele começou a reinar sozinho, no primeiro ano que ele começou a reinar sozinho, ele priorizou a casa de Deus. Ele diz, eu vou restaurar tudo aquilo que o meu pai fez de errado, eu vou restaurar. Ele priorizou, ele fez um movimento, ele priorizou, ele deu prioridade para levar Judá de volta para Deus. Ele diz, eu vou priorizar, levar Judá de volta aos pés do Senhor. Judá vai novamente se render ao Senhor. Olha o versículo 3, 2 de Crônicas 29:3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O que Ezequias entendeu que eu e você precisamos entender? Ezequias entendeu que o avivamento não poderia acontecer sem uma relação com Deus, ou seja, a prioridade era restabelecer a relação com Deus. Eu queria, em nome de Jesus, dizer isso para você guardar no seu coração. Tem pessoas que estão aqui agora pela internet. Eu queria dizer para quem está pela internet, queria que você que está aqui entendesse isso. Não há avivamento se não houver uma restauração com Deus. Não há milagre se não houver uma restauração com Deus. Não há o sobrenatural se não houver uma restauração, uma relação com Deus. Qual é a prioridade agora, bispo, para a minha vida? Restaura a sua relação com Deus. A prioridade, Cícero, para que você veja coisas sobrenaturais acontecer na sua vida, Cícero, para que você veja coisas acontecer na vida da tua esposa, da tua filha, é a sua reconciliação com Deus. É o que Deus espera, para que Ele possa, Cícero, manifestar na sua vida coisas extraordinárias, para que você veja, sabe, a glória de Deus que um dia você já viu, porque você já experimentou do sobrenatural de Deus, você já viu Deus, Cícero, operar milagres na sua vida, você já viu a abundância no seu trabalho, você já viu o seu trabalho crescer, prosperar, você teve momentos gloriosos com Deus, coisas que um dia você pediu e Deus te deu uma esposa, uma filha linda, abençoada, que te ama com saúde. E o que Deus quer de você, Cícero? Deus quer apenas que você se volte para Ele. E ao se voltar para Ele, Deus vai mudar tudo na tua vida. Sabe, Judá, a vergonha de Judá, a necessidade de Judá, o opróbrio de Judá, quando Ezequias diz, não chega, Judá não vai ser mais vergonha, Judá não vai mais passar por vergonha, por humilhação, porque eu decidi priorizar Deus, Deus vai restaurar Judá. Quando um chefe de família resolve priorizar Deus, Deus prioriza a família desse chefe de família. Deus prioriza a restauração, Deus prioriza uma mudança, Deus faz uma obra sobrenatural, quando nós priorizamos a Ele. Então é importante nós entendermos isso, porque a glória de Deus ela não passa, somos nós que nos distanciamos da glória de Deus, mas a glória de Deus não passa. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, Deus é como o sol, que raia ao meio-dia.
Todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós sentimos o seu calor. Assim é com o sol. Quando nós nos aproximamos do sol, quando nós saímos para fora e nos abrimos para os raios do sol, nós sentimos o calor do sol. Se nós entrarmos dentro de um lugar frio, úmido, nós vamos sentir o frio. Mas quando nós nos aproximamos do sol, nós sentimos o seu calor. Assim é Deus. Assim é Deus. Quando nós nos aproximamos dEle, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós nos voltamos para Ele, dizemos: Senhor, como o filho pródigo fez, eu pequei, eu errei, eu falhei, olha, eu fui ao fundo do poço, eu fiz tudo que não podia fazer, mas eu estou aqui te pedindo perdão. Nós alcançamos misericórdia da parte de Deus. Nós alcançamos o perdão da parte de Deus. Nós alcançamos o favor de Deus. Foi isso que Ezequias fez. Foi isso que Ezequias fez. Sem dúvida, amados, ele precisava voltar atrás. Para algumas pessoas isso parece: bispo, no patamar que eu cheguei da minha vida, não dá para voltar atrás. Sem dúvida, para alguns, naquela época, parecia que era voltar atrás, porque agora eles eram sofisticados. Acas tinha dado uma nova roupagem, eles experimentavam diversos deuses, diversos ídolos, eles faziam de tudo. Mas para Ezequias, aquilo que parecia ser sofisticação, para Ezequias aquilo era pecado. Aquilo afastava de Deus. Mas quantas coisas nos afastam de Deus e nós não percebemos? Quantas coisas estão nos afastando de Deus e a gente não percebe? Quantas coisas estão nos afastando da nossa vida com Deus e a gente não percebe? E a gente vai se afastando do sol, entenda pelo Espírito, aí você começa a sentir frio, aí você começa a tremer, você começa a passar necessidade, você começa a passar dificuldade, e a gente se lembra que o filho pródigo, quando sai da casa do pai, ele passa só por necessidade e privação. Quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos e o enche de bênçãos. O pai o presenteia com tanta alegria, manda matar um novilho cevado, ele manda fazer uma festa, porque o filho que estava morto reviveu. Perto de Deus nós temos fartura, perto de Deus nós temos milagre, perto de Deus nós temos proteção, perto de Deus nós temos tudo. A nossa carne insiste em se afastar de Deus, mas quando nós dizemos não para a nossa carne e nos voltamos para Deus, Deus nos dá tudo, igreja. Eu queria te dizer, Deus vai te dar tudo, Ele só quer que você se volte para Ele. É só isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer mais nada. Ezequias compreendeu o quanto era importante restaurar a oração. Ele entendeu o quanto era importante as pessoas se voltarem para Deus. E ele começa a perceber que ele tinha que exigir isso dos líderes. Isso mexeu muito comigo. Ele percebeu que este voltar para Deus, esta restauração, exigiria que os líderes mostrassem o caminho para o povo. Olha o versículo 4 que diz: trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. Amados, ele reuniu os sacerdotes, reuniu os levitas, para consagrar de novo suas vidas ao serviço do Senhor. Isso também mexeu muito comigo, porque esse ano nós vamos ver Deus fazer isso. Bispa na sua vida, pastor Rogério na sua vida, pastora Fabiana na sua vida. Porque nós temos um chamado. Nós temos uma responsabilidade para com Deus, para com a igreja. Você tem uma responsabilidade, pastor Rogério, muito grande. Você tem uma responsabilidade, pastora Fabiana, muito grande. Você tem uma responsabilidade, diaconisa Mel. Como cada oficial dessa igreja, diaconisa Nilza, bispa, eu, cada um de nós, diácono Iso, temos uma responsabilidade. E nós vamos aqui, em nome de Jesus, consagrar as nossas vidas ao serviço do Senhor. Nós vamos, porque Deus nos chamou para isso. Nós temos um chamado. Nós temos uma responsabilidade.
Ezequias percebe que ele tem que reunir todos os sacerdotes, e ele tem que dizer assim: olha, nós vamos nos consagrar de novo a Deus, nós vamos nos voltar para Deus, porque durante o reinado de Acaz, nós nos afastamos. Deus está nos chamando para isso de novo. Deus está dizendo a nós, que somos liderança da igreja, que nós vamos ter que conduzir o povo do Senhor para se aproximar de Deus. Amados, eu quero ser este sacerdote que vai aproximar você de Deus. Eu quero ser esta pessoa que vai trazer você para perto de Jesus, que vai trazer você para perto de Deus, que vai fazer você entender o quanto Deus te ama, o quanto você é precioso e preciosa para Deus. Deus falou isso comigo, eu compartilhei com a minha esposa. Deus não me chamou para influenciar as pessoas através de nada. Deus me chamou apenas para trazer as pessoas para Ele, porque Ele vai te dar tudo. Porque em alguns momentos eu pensei, não, eu vou ensinar as pessoas muitas coisas e elas vão prosperar, eu vou ensinar e elas vão enriquecer, e Deus disse, não, aproxime as pessoas de mim, e eu vou dar tudo o que elas precisam, porque eu não posso fazer o que Deus pode fazer por você, mas se eu te aproximar de Jesus, porque esse é o meu chamado, eu tenho certeza absoluta que Jesus vai dar tudo que você precisa. Tudo que você precisa, Ele tem para você. Então, prioridades foram começando a ser definidas por Ezequias. Ele restaurou a casa, ele traz Judá de volta para Deus, ele traz os sacerdotes, ele está ali restaurando a vida dos sacerdotes, ele está dizendo, olha, vocês estiveram distantes, agora vocês vão estar perto. Ele criou prioridades. Esse é o caminho do avivamento. 2 de Crônicas 29:4. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse, olha o que ele fez, ouvi-me, ó Israel, ouvi-me, ó levitas, desculpem, e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, olha o que ele fala, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário irmão, diz eles, olha, a responsabilidade de vocês, levitas, que são os adoradores da casa do Senhor, vocês vão entrar no santuário, está uma bagunça aquilo ali, tem um monte de coisa, vocês vão entrar lá, vocês vão tirar tudo aquilo que Deus não aprova, e vocês vão começar a restaurar tudo isso, tirar toda a imundície. É uma responsabilidade nossa, ajudar você a tirar da tua vida, aquilo que não tem parte com Deus. Nós não vamos ter medo de tocar dedo na ferida, nós não vamos ter medo de dar nomes àquilo que é pecado, é errado, é errado. Nós não vamos ter medo. Nós não vamos ter medo de produzir, de provocar aquilo que Deus está nos chamando para provocar. Olha o versículo 6. Olha o que Ezequias fala. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Ele começa a dizer, olha gente, é o seguinte, olha, os nossos pais erraram, eles fizeram um monte de bobagem, o que eles fizeram não era certo. Ele começa a mostrar o que está errado. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, essa é a nossa responsabilidade, é a minha responsabilidade como pastor, é a responsabilidade da bispa, do pastor Rogério, da pastora Fabiana, da diaconisa Mel, sua diácono isso, é sua responsabilidade na tua casa, com a tua família, com a tua mulher, com os teus filhos, com a tua igreja, porque Deus te chamou para ser ministro nesta casa, é tua responsabilidade, diaconisa Nilza, na tua casa, na tua família, como mulher sábia, na vida dos teus filhos, na vida da igreja, é nossa responsabilidade. Bispo, mas hoje as pessoas não aguentam quando nós falamos a verdade em amor, quando nós corrigimos. Amado, mas nós vamos lembrar as pessoas de quem nós somos e por quem nós falamos. Porque algumas pessoas não estão suportando a sã doutrina. Algumas pessoas não suportam quando nós falamos, olha, isso aqui é errado, está errado, você não pode viver desta forma. Bispo, mas aí a pessoa, amados, nós não vamos deixar de falar o que Deus nos chamou para falar. Nós não podemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Nós temos que ser este atalaia, esta voz de Deus, esta boca de Deus. Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e desviaram seu rosto do tabernáculo, e lhe voltaram as costas, também fecharam as portas do portico,
apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Ele está dizendo, olha, os nossos pais pararam com a vida com Deus, abandonaram a vida espiritual. Nós vamos restaurar isso, isso é um avivamento. Pelo que veio a grande ira do Senhor. Olha, por que Deus se ira? Quando nós nos distanciamos. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, às vaias, como vós o estáis vendo, com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada. E por isso os nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Ezequias está dizendo aqui, gente, tudo que a gente viu, esse caos, tudo isso, foi negligência, foi falta de oração, foi falta de vida com Deus. Eu queria, nesses minutinhos finais que eu tenho, menos de 5 minutos, dizer uma coisa para vocês. Muito sofrimento que o povo de Deus está tendo hoje, foi por conta de negligência. A gente tem que falar a verdade. Foi porque a gente foi se distanciando de Deus. Essa falta de alegria que as pessoas têm, foi negligência, foi se afastando de Deus. Essa falta de interesse, foi porque as pessoas foram se afastando de Deus, e a gente foi deixando. A gente foi deixando, sei lá, sabe, havia uma nuvem, havia algo acontecendo, a gente foi deixando, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Eu falei aqui recentemente, eu não posso ver alguém caindo, e deixar a pessoa cair, problema dela, não, nós vamos estender as mãos. Nós vamos trazer as pessoas de volta para Jesus, nós vamos pegar o nosso telefone, nós vamos ligar para as pessoas e dizer, olha, você tem que voltar para Jesus. Não, mas é que a tua vida é de Jesus. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão para Deus, reconcilia-te com Deus, se volta para o teu Criador. Nós vamos, amados, fazer isso. Nós vamos aproximar as pessoas de Jesus. Nós não vamos ver pessoas de Deus se perdendo. Você não vai ver, Silvana, alguém da tua família se perdendo. Você não vai ver seu irmão se distanciando de Deus, e você não vai deixar isso acontecer. Você não vai deixar isso acontecer. Você não pode deixar isso acontecer. Porque a vida dele é preciosa para Deus. Porque o que Deus tem para a vida dele, passa pelo altar do Senhor. Nós não podemos ver as pessoas se distanciando, Lucília, e a gente fingir que nada está acontecendo. Nós temos uma responsabilidade. Deus nos chamou para isso. Porque não adianta a gente acumular tesouro na terra. Porque o verdadeiro galardão é no céu. As vidas que nós vamos levar para Jesus, pessoas que nós vamos tirar do buraco e trazê-las de volta para Deus. A gente tem que se voltar para Deus. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados. A gente tem que se arrepender dos nossos erros, das nossas falhas. A gente tem que viver mais para Deus do que para nós. A gente tem que viver mais para Deus do que para nós. Ezequias entendeu que ele precisava ter uma conexão de novo com Deus. Que a única forma de salvar Judá era se voltar para Deus. 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e olha o que Deus vai fazer, sararei a sua terra. Sabe o que ele está dizendo aqui? A oração tem que ser acompanhada de humildade, de arrependimento, de abandono do pecado. Em 2 de Crônicas, para eu encerrar, 29, 10 e 11 diz assim, agora estou resolvido. Depois de tudo que ele fala, agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Eles, vamos fazer uma aliança com Deus, vamos nos voltar para Deus, para que Deus não seja nosso inimigo, para que Deus não se coloque contra nós. Filhos meus, 11, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dEle, para os servirdes, para serdes seus ministros, e queimardes incenso, ou seja, tem que se voltar para Deus. A gente tem que se voltar para Deus. Porque sem Deus, Selene, não tem esperança para nós não. Sabe, Ricardo?
Você, como chefe da sua família, você tem que trazer sua família para Deus. Muitos vão ser os apelos, Ricardo, para que você não esteja aqui. A gente tem experiências na vida que a gente fala, estou vivendo, estou fazendo, está tudo bem. O inimigo, Ricardo, Satanás, o diabo, ele quer que a gente pense isso. Ele quer que a gente pense isso. Que a gente vai se distanciando de Deus, mas está tudo bem. Não está tudo bem não, Ricardo. Porque você tem filhas que precisam da proteção de Deus através da tua vida, da tua oração. Você tem filho que está crescendo num mundo que jaz no maligno, que precisa ser guardado por Deus. E ele vai ter como referência a tua vida. Você tem 2 filhos que vão ter como referência a tua vida. Você tem uma esposa que Deus te deu. Porque um dia você chegou aqui, seu coração estava solitário, sozinho, Deus restaurou a tua sorte, colocou Karina na tua vida, para você poder servir a Deus nesse lugar. Não se distancie de Deus. Não se distancie de Deus. Muitas vezes você vai estar cansado, sem querer vir para a igreja. Mas você tem que deixar tudo de lado e vir servir a Deus. Durante a semana Deus te dá força para você trabalhar todo dia. Deus te abençoa todo dia no teu trabalho. Agora não tire o que é de Deus. Não tire o que é de Deus. A gente não pode tirar o que é de Deus. Porque o que é de Deus é de Deus. O que é de Deus é de Deus. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu queria encerrar dizendo para você que nós precisamos nos voltar para Deus. A oração é o caminho. A oração é este elo entre nós e Deus. Eu encerro com Hebreus 4:16, que diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a oração permite que os nossos corações de expressar o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós queremos a Deus, o quanto nós precisamos de Deus. Eu queria dizer para você que a oração é um caminho para o avivamento. Vamos nos achegar a Deus, vamos nos voltar para Deus. Bispo, você falou domingo, é difícil, é uma luta, é uma guerra. Eu sei que é uma luta, é uma guerra. Eu sei que é uma luta, é uma guerra. Mas se você se voltar para Deus, Deus vai te dar a vitória. Nessa peleja, talvez você nem vai ter que lutar. Você não tem nem força, a pessoa não tem força. Então se joga nas mãos de Deus, deixa Deus te fortalecer, renovar a sua força. Eu queria encerrar orando com você. Queria que você fechasse os seus olhos e você agora se voltasse para Deus. Ezequias, quando recebeu uma sentença de morte, ele era contemporâneo, o pai dele, ele, contemporâneo do profeta Isaías. Isaías vai diante de Ezequias e fala que ele vai morrer. Era uma sentença de morte, uma sentença que Deus havia decretado. Ezequias se volta para Deus, clama por misericórdia, se volta para Deus, e Deus dá a ele a oportunidade de viver mais 15 anos. E Deus restaurou a sorte dele de tal maneira, de tal forma. Eu queria hoje que você se voltasse para Deus. Não porque eu estou aqui falando, mas porque você sabe que você precisa de Deus. Pensa quantas vezes Deus te tirou de situações, quantas vezes Deus te abençoou, quantas vezes portas se abriram, milagres aconteceram, foi Deus que fez. Talvez você se esqueceu, mas hoje Deus está te chamando, dizendo: se achega confiadamente junto ao trono da minha graça, para você receber misericórdia, você achar socorro, para você achar graça e socorro. A ocasião é oportuna, é um ano de avivamento. Pai, nós estamos aqui hoje dizendo para o Senhor, que assim como o povo de Judá, muitos de nós também deixamos as coisas do rei Acás entrar no nosso coração, na nossa vida. Esses últimos anos, não apenas da pandemia, mas esses últimos anos, nós fomos nos acostumando, Pai,
com a mídia, com influenciadores, com coisas que nos fascinaram, nós ficamos fascinados. Ficamos fascinados com a tecnologia, ficamos fascinados com a vida financeira, com a possibilidade de termos riqueza, prosperidade, de conhecermos o mundo, sei lá. Isso tudo foi nos fascinando de tal forma que nós começamos a acreditar que isso era importante para fazermos a tua obra, que precisávamos do dinheiro para poder influenciarmos multidões. E muitos alcançaram o dinheiro e não influenciaram ninguém, nada. Apenas atender às suas próprias demandas. Outros nem chegaram a alcançar nada. Como se o Senhor precisasse disso para fazer algo sobrenatural. Como se o Senhor precisasse que eu tivesse 50 milhões na minha conta para eu poder fazer algo sobrenatural pela tua obra. Quem abre o mar é o Senhor. A tua palavra mostra uma multidão faminta, mostra um homem com 3 pães, 5 peixes, e a multidão foi alimentada com nada, com absolutamente nada, e o Senhor trouxe toda a provisão. E parece que a gente deixa de olhar para a Bíblia, para olhar para aquilo que nós queremos acreditar. A gente olha para a utopia que o mundo nos fascina, e a gente não olha para o Senhor, porque é tão claro na tua palavra, que o Senhor pega as coisas loucas para confundir as sábias, o Senhor pega ali poucos pães, poucos peixes e alimenta uma multidão. O Senhor, para alimentar a multidão, para fazer algo notório, o Senhor pega um homem como José que estava preso, não tinha nada, ele não tinha nada para oferecer, porque não é o que nós temos, é o que o Senhor tem, sempre foi o que o Senhor tem. E às vezes nós queremos nos aproximar, como Acás era próximo da impiedade do mundo, achando que isso vai nos fazer bem. Isso nos torna escravos, isso trouxe escravidão a Judá e a Jerusalém. Mas quando nós nos voltamos para o Senhor, nós vivemos uma vida de liberdade. Pai, nos ajuda. Me ajuda, Deus, a viver esse avivamento. Me ajuda, Pai, a ser apenas um servo. Deus, remove do meu coração em especial todo e qualquer orgulho, toda e qualquer vaidade, todo e qualquer pensamento megalomaníaco, de grandeza ou qualquer coisa que esteja fora da tua vontade. A minha vontade é fazer com que as pessoas conheçam a Ti. Se o Senhor me colocar para pregar para uma pessoa na internet, eu vou estar feliz. Se na minha live tiver 10 pessoas, eu vou estar feliz pelas 10 pessoas. Se na minha live tiver uma pessoa, eu vou estar feliz por uma pessoa. Porque às vezes a gente fica olhando a quantidade, porque nós queremos notoriedade, nós queremos fama, a gente não percebe isso, que a gente está querendo tudo isso para mostrarmos que somos bons, para mostrarmos a nossa aceitação. Nós não precisamos de plateia, nós não precisamos de multidões para mostrar que nós somos aprovados pelo Senhor. Nós não precisamos de uma grande multidão para demonstrar que o Senhor nos usa. O Senhor simplesmente nos usa como o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Pai, tira de nós esta coisa descabida. Porque às vezes nós achamos que alguém é importante porque 20, 30 mil, 40, 50 mil pessoas entram na sua live. E a gente acha isso, uau, quanta influência. Deus, quantas pessoas estão cansadas e sobrecarregadas e nós, às vezes, não percebemos. Quantas vezes numa live ali com 5, 6 pessoas, tem alguém ali que está querendo morrer e a gente não percebe, porque a gente quer atrair multidões. Do que adianta atrair multidões, Jesus? Se nós não curarmos, se o Senhor não agir, se o Senhor não operar, são cegos guiando outros cegos. Pai, restaura, Deus, a relação do Cícero contigo. Ele é um menino bom, ele é um chefe de família, ele é um homem que tem sonhos, ele é um homem que já te serviu, que já abençoou tanto esta obra, esta casa. Senhor,
restaura a sorte do teu filhinho. Senhor, restaura a sorte, Pai, do teu filhinho. Restaura a sorte, Deus, do teu filho Ricardo, para que ele esteja aqui te servindo. Senhor, eu oro pela vida do doutor Maurício, da família dele, esta família que serviu nesta casa, com tanto amor, com tanto empenho, com tanta dedicação. Deus, põe a tua mão sobre a vida desta família. Ele que chegou aqui com 2 filhas solteiras. O Senhor fez uma obra na vida da Thaís, fez uma obra na vida do Leandro, lhe deu os dois filhos lindos com saúde, trouxe para a vida da Hannah um homem abençoado. Senhor, não deixe os seus filhos se distanciarem da tua casa, de não estarem aqui. O lugar deles não é na internet. Senhor, põe a tua mão no coração da doutora Kate, do Maurício. Deus, eu não recebo isso. Eu não recebo isso na vida dessa família. Não recebo isso na vida dessa família, Pai, em nome de Jesus. E quantas famílias o Senhor me lembrar neste altar, eu vou falar. Eu vou falar. Deus, põe a tua mão sobre a vida do diácono Samuel, da diaconisa Majô. O chamado deles não é esse para se distanciar, de não estar na tua casa, de não estar aqui congregando. Eles são abençoados, eles têm carro, eles têm condições de estarem aqui também te servindo, honrando o chamado, honrando o diaconato. Eu não recebo mais isso, Deus. A gente arrumando desculpa, se distanciando, se afastando. Eu não recebo mais isso, Deus, não. Essas pessoas têm um chamado. Quantas pessoas o Senhor me lembrarem, eu estarei aqui de cima, orando, nomeando, falando. Porque eu não recebo, Deus. Eu não recebo pessoas com um propósito, pessoas com um chamado, vendo o seu chamado ser enterrado, sendo arrefecido, se distanciando. Não, isso não é possível. Isso não é do Senhor para a vida dessas pessoas. Não estou dizendo que elas não tenham vida com o Senhor, não estou dizendo que não são santos, que não são pessoas, não é isso. O que eu estou dizendo, Pai, é que essas pessoas têm que te servir, porque elas têm um chamado para te servir. Tem um chamado de gratidão por aquilo que o Senhor fez. Quando essas pessoas passaram dificuldades, estiveram endividados, passaram por lutas, por crises, foi o Senhor que lhes abriu as portas. Foi o Senhor que lhes operou milagres, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Essas pessoas têm um chamado para te servir, Pai. Põe a tua mão, Jesus. Põe a tua mão sobre cada um de nós, sobre a minha vida. Eu tenho responsabilidade espiritual sobre as pessoas desse ministério. Eu tenho uma responsabilidade espiritual. Eu estou aqui te pedindo, Deus, nomeando essas pessoas. Estou aqui nomeando essas pessoas que são importantes para o Senhor. E quantas o Senhor me lembrar durante esses dias, eu estarei apresentando aqui no altar, apresentando elas diante de Ti, para que o Senhor esteja inquietando, para que o Senhor esteja incomodando, para que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas, até que essas pessoas cumpram o chamado que o Senhor tem para elas, Pai. Eu não vou me calar, eu não vou cessar, na minha casa, no meu devocional, nos meus momentos contigo, eu não vou cessar, até que eu veja essas pessoas, Deus, próximas novamente de Ti, Te servindo, fazendo aquilo que o Senhor as chamou para fazer. Que assim seja com todos aqueles que estão aqui, que assim seja na vida, Pai, daqueles que se encontram aqui, nesta noite, daqueles que estão pela internet, em nome de Jesus. Amém, amém